Se me perguntassem qual é o maior obstáculo para o entendimento e para a prática do Dharma do Buda, né, o budismo, eu diria que é a crença fanática no materialismo. Eu também diria que esse é um dos maiores problemas das pessoas em termos de sua satisfação pessoal e seus níveis de sofrimento. Por que é assim? O que é essa crença? Então, a primeira coisa que surge à mente quando alguém quer criticar o materialismo é a visão normalmente colocada em oposição ao materialismo, que é uma visão na qual existem duas substâncias, né? Então, o materialismo é uma forma de monismo, na qual só há uma substância, que é a substância material. É a forma mais difundida de materialismo atualmente é o fisicalismo, né? A substância que os físicos com com o qual os físicos trabalham, reconhecem, conseguem interpretar e conseguem captar através de seus instrumentos, né? Então essa substância é a única substância existente, né? Essa é a crença. Aí a crença que se coloca em contraposição a essa crença normalmente é a crença de que há duas substâncias, há uma substância não detectável, da qual são feitas coisas como Deus, anjos e duendes e o que mais for, unicórnios, o que mais for que a pessoa goste de acreditar, né? E os materialistas muito corretamente dizem, não, mas não há nenhuma evidência dessa dessa segunda substância. Então, por que nós vamos acreditar nisso, né? Reduzindo assim com a navalha de Ockham, né? O que se apresenta é isso que nós detectamos. Se isso que nós detectamos é o que a gente chama de material ou natural, então para que nós vamos criar novas categorias que não servem para nada, né? Então essa é normalmente o argumento a favor do materialismo e normalmente também é o que as pessoas esperam contra o materialismo. Contra o materialismo tem essa ideia de haver algo que viola as leis naturais, haver algo que não é captável pelos sentidos e pelas teorias e dispositivos que são extensões desses sentidos, né? As hipóteses, teorias que são... Então, essa coisa... E algumas vezes até, se a gente vê assim, no espiritismo, ou que é baseado assim, um pouco em ciência oitocentista, né? Então eles vão dizer assim, não, mas não detecta agora, daqui a pouco mais tarde isso vai ser incluído como ciência natural. Então é quase como se essa substância espiritual fosse apenas uma categoria de matéria que ainda não foi propriamente explicada, né? Então é um materialismo mais problemático ainda, vamos dizer assim. E essa visão dual, que há matéria e espírito, essa visão dual ela é comum em todo o cristianismo e ela é comum também em algumas visões filosóficas, né? Então dá vários tipos de problemas, né? E um problema esse é crucial dessa visão. Na verdade, um problema também do monismo materialista é como explicar o fenômeno da mente, né? E como explicar como a mente se relaciona com o corpo e assim por diante. No budismo, embora houvesse, o Buda falasse em corpo e mente, ele dizia que essa era uma questão, já sabia que era um problema difícil, né? Então dizendo, não se preocupe com isso, esse negócio de corpo e mente, se a mente é o corpo, se o corpo é a mente, se são a mesma coisa, se são coisas diferentes. Esse tipo de preocupação não diz respeito à prática. E qual seria então, o que o budismo apresenta como refutação do materialismo, né? Ou como visão alternativa? Isso é um pouco complicado de explicar. Nós temos no Ocidente o idealismo, né? O idealismo é uma forma de monismo também, então são visões, todas visões metafísicas. Normalmente a palavra metafísica as pessoas usam para algo que tem a ver com sobrenatural, espiritual, com Deus e assim por diante, né? Mas metafísica significa a explicação dessas substâncias subjacentes, ou esses substratos, essa explicação do que está por trás da física, né? O que está por trás da física é o que a física está tentando descobrir, é essa substância, né, que é o que realmente existe, né? Então, essa tentativa é uma tentativa metafísica.
Mesmo o materialismo, então, a posição materialista é uma posição metafísica. É um monismo, né? O monismo é uma visão metafísica, uma só substância, e essa substância é descrita pelas leis físicas. Então, isso é o materialismo. O dualismo, né? Daí tem duas substâncias. Tem uma substância desse tipo e tem uma outra substância que é mais difícil de explicar, e depois eles têm vários problemas para dizer como é que tem uma comunicação entre essas duas substâncias. Porque basicamente se tu separa as coisas, daí para fazer elas se comunicarem é muito complicado, né? E o materialismo também tem um problema, assim, quando ele tenta explicar certos fenômenos, como por exemplo consciência e mente, ele bate em limites também. Então, por exemplo, hoje em dia, até hoje, ninguém sabe o que se constituiria, por exemplo, fazer uma inteligência artificial dura, né, forte. Então, que fosse como a de um ser humano, assim. A pessoa que acredita em dualismo vai dizer, não, falta uma alma, né? E a pessoa que acredita no materialismo vai dizer, não, o ser humano não tem nada especial. Se a adaptação biológica produziu emergentemente esse produto que é a nossa experiência de primeira pessoa, então, né, com certeza uma hora ou outra a gente vai ter nas máquinas esse tipo de coisa. Por outro lado, nós não temos essa explicação ainda, nós não temos nem uma definição completa, adequada do que seria essa experiência nossa de primeira pessoa, né? Porque essa experiência nossa de primeira pessoa parece inacessível. Então, por exemplo, tu sabe que a pessoa está em coma, né? Tu sabe que a pessoa está... Talvez tu tire até alguns conteúdos de dentro da cabeça da pessoa, produza certas dores e assim por diante, mas, de certa forma, uma coisa não se reduz à outra. Não se pode dizer que se explica a consciência a partir desses fenômenos externos, né? Então, são todos problemas que a gente tem com o materialismo, né? E nós temos uma outra forma de metafísica no Ocidente também, que para explicar, né, no budismo a gente tem essas duas etapas. Então, primeiro, para vencer o materialismo, a gente usa uma ideia expediente. Então, a gente vai estar falando agora de uma coisa que não é a realidade, mas é uma coisa que ajuda a combater o materialismo, né? Então, no budismo tem essa clareza. O Buda, às vezes, ele ensinava em níveis diferentes, né, de acordo com a capacidade das pessoas, né? O idealismo é uma forma de metafísica monista, na qual a única substância é a substância espiritual. Então, o que a gente chama de substância material e que os físicos examinam é a substância espiritual, mas num subcaso ou numa certa forma de examinar essa substância espiritual que redunda nesses resultados deles. Então, não é como se tivesse duas substâncias. Fazendo uma inversão, né? Por exemplo, na visão materialista, a consciência e a ideia de livre-arbítrio, o engano da pessoa, porque algumas pessoas até dizem que o livre-arbítrio é um engano, né? Então, a ideia de que a pessoa é autônoma e age de acordo com seus próprios desígnios e a experiência de primeira pessoa dela, segundo o materialismo, parte do materialismo vai explicar como um epifenômeno, né? Um fenômeno paralelo, separado, que foi criado e que algumas vezes tem uma explicação emergente. Então, é um processo emergente a partir de causas complexas, misteriosas. Parece até um pouco como magia mesmo. Se você arranjar os átomos de determinada forma, daí eles vão ser autoconscientes e daí eles vão ver a si próprios, vão examinar o universo. Essa é a visão materialista, né? E na visão idealista nós temos o oposto. Então, quando nós solidificamos as coisas de certa forma e criamos certas limitações, nós temos as substâncias materiais. Essa visão, ela não é propriamente budista que eu estou falando, ela é uma visão que tem no Ocidente, assim. E ela nunca foi propriamente refutada. Então não há uma refutação do idealismo. O que aconteceu com o idealismo é que ele saiu de moda. Então, nesse século passado, cada vez menos filósofos trabalhavam com essa hipótese idealista. Muitos ainda trabalham com dualismo e muitos trabalham com monismo fisicalista ou materialista, né? Então, nenhum deles, dá para dizer que nenhum deles chegou a uma conclusão definitiva. Eu não sei como é que as pessoas compram qualquer uma dessas ideias como tendo sido resolvida. Porque, por exemplo, a justificação do materialismo é totalmente circular, né? Então nós examinamos as coisas materiais através de teorias e hipóteses que investigam coisas materiais e nós chegamos à conclusão que as coisas materiais correspondem ou não correspondem às nossas hipóteses, e isso não prova nada sobre sobre metafísica, né? Isso não passa para o reino da explicação de uma substância subjacente, né? Isso se torna só uma justificação para aquilo existir do jeito que existe. Então, o materialismo justifica a si próprio dentro do materialismo. Não tem uma justificação não circular.
E o idealismo, de certa forma, também. Mas aí o idealismo é uma alternativa, porque você diz, bom, se você pode pensar tudo de uma forma material, você pode pensar tudo de uma forma espiritual. E aí que, né, a gente pensa, por exemplo, essas coisas como Matrix, e a Caverna do Platão, e o exemplo aquele do Chuang Tse no taoísmo, que ele sonha e ele não sabe se ele é uma borboleta sonhando que é um ser humano ou se ele é um ser humano sonhando que é uma borboleta. Ele não sabe se ele está no estado desperto como um ser humano, que na verdade é o estado de sonho de uma borboleta, ou se ele está no estado de sonho de um ser humano sonhando que é uma borboleta no outro momento. Então, essa não essa não distinção entre o fenômeno do sonho, o fenômeno da alucinação, o fenômeno ou mesmo quando a gente vê um filme e a gente se envolve com os personagens e o que a gente chama de mundo material. Então, né, a gente está falando, mas esse é um mundo espiritual, esse mundo do filme, não é um mundo, é um mundo mental, né? Então, mental, espiritual, aqui são sinônimos, né? Então, a pessoa ela tem uma historinha, ela conta uma historinha e ela aplica aquilo. E a gente se a gente parar para pensar, na maior parte da nossa vida, a gente não vive como máquinas que estão ligadas aos sentidos, assim, como se fosse como se imagina no materialismo. A gente está, né, imaginando outras mentes, o que as outras mentes pensam, né, e cenários futuros, cenários passados. A gente está lidando com coisas que não existem o tempo todo. E daí a gente, muito hoje em dia, ainda mais nos tempos atuais, a gente raramente está presente em corpo no momento presente e vendo o que realmente está acontecendo ao nosso redor, né? Então essa é uma experiência rara. A maior parte do tempo nós estamos vivendo em construções mentais. Então a gente pode dizer, bom, qual é a solidez dessas aparências? No budismo a gente vai dizer, bom, perante a ideia da morte, perante a ideia da pequenez da duração curta que é essa experiência humana em relação à experiência do universo todo. E também perante a pequenez, daí você vai pensar, até pensa física, assim, 15 bilhões de anos. Não é muito tempo, né? Um universo daí termina e todo o esforço do Shakespeare daqui a pouco está esquecido, né? Todas as coisas que a ciência inventou e pensou e descobriu, daqui a pouco estão esquecidas. Então, dessa perspectiva, essa totalidade também é um sonho. E aí a gente vai ganhando essa visão. A palavra espiritual é ruim para isso, porque a palavra espiritual parece que tem um fantasma, parece que tem um duende, parece que tem um Deus, né? Mas a gente está falando de uma coisa de uma experiência menos sólida ou menos grosseira do que a nossa experiência comum com instrumentos, assim, né? Então, a gente tem um monitor, hoje em dia a gente olha coisas através do monitor, a gente acredita em notícias. Tem todo um problema epistemológico do que está aparecendo para nós, se é verdade, se não é verdade. O Descartes vai sofrer com isso. Isso tudo não... Assim, os fatos particulares não importam. O fato total é que a substância que nós temos, ela não pode ser reificada ou definida como material e ela não pode ser reificada ou definida como mental. Ela está além dessas duas categorias. Para vencer o nosso obstáculo com relação a solidificar as aparências como coisas materiais, né? E pensar que o nosso corpo é nós somos apenas um instrumento do nosso DNA egoísta e todo tipo de ideologia que surge por trás disso. Nós temos que produzir, nós temos que extrair coisas do mundo. Tem toda uma galeria de problemas, de doenças que, enquanto sociedade, a gente tem, enquanto pessoa, a gente tem, que são embasadas nessa crença absurda na materialidade, né? Então a gente tem a palavra materialismo também se aplica à pessoa querer vencer na vida em termos de status ou em termos de quanto ela consome, de quanto ela produz, né? Então esses são valores que surgem com base também nesse entendimento materialista, né? Esse entendimento. Até a própria, a gente pode dizer, não, mas então tem essa visão de esquerda, a visão do Marx e tal. Ele também chamava essa visão de materialismo científico, porque ele se focava principalmente nas questões de exploração e assim por diante, né? Então ele também estava preocupado com uma coisa que não é exatamente material no sentido da física, mas que é bem material no sentido da pessoa que trabalha, da pessoa que produz, que é explorada e assim por diante, né? Mas isso também, essa metafísica econômica, assim, ela também não é uma visão última, né? Todo mundo sabe que isso já
né? Hoje em dia tu vai ver macroeconomia, o que é um sonho, né, das pessoas, assim. O que importa é se o cara lá que está plantando milho, se vai ter o milho, daí vai comer. Daí a rede toda de produção e de coisas, tudo se torna uma abstração, né? Então, as pessoas que trabalham, mesmo o agricultor hoje, trabalha lá com a terra, ele está atento aos preços, né? A precificação já é um grau de abstração muito grande. Está atento aos preços dos insumos todos que ele usa, né? E isso vai ser definido por várias relações muito mais complexas do que qualquer ser humano pode entender. Então, é material num sentido, mas não é efetivamente ou absolutamente material. O mundo material não pode ser negado, mas da mesma forma que o mundo material não explica a consciência, o idealismo talvez explique um pouco melhor por que existe o mundo material, né? Então no Dharma tem visões, a gente às vezes evita chamar de idealismo, porque do idealismo tem, como a gente estava falando, né, é uma questão de substância, então é metafísica. E o budismo ele meio que tenta fugir da noção de metafísica. Então ele não afirma substâncias, né? Você já começa, né, a ficar meio difícil de entender. Então, se a pessoa não afirma, substâncias são um substrato para as coisas, né? Quando a gente fala vacuidade é porque não tem substrato para as coisas. Então, não tem um substrato. Daí a gente vai para a próxima visão. A gente usou o idealismo para, pelo menos, dizer que tem uma alternativa tão viável ao materialismo quanto qualquer outra, né? Então, o materialismo não é justificado, o idealismo não é justificado. Por que tu escolhe um em detrimento do outro? E daí no Dharma a gente vai dizer, vai além da substância. Pronto, não reifica. Então a natureza do sonho, quando a gente entende a nossa experiência cotidiana como sendo também um sonho, a gente tem mais liberdade. Exerce mais liberdade. Dentro do sonho também, quando a gente tem lucidez de que aquilo é um sonho, o sonho se torna muito menos sólido, né? Porque o sonho, quando a gente tem um pesadelo, aquilo é verdade, tanto que a gente acorda suando. E a gente não tem controle, aquela experiência é uma coisa fora de controle para nós. Então, se a gente faz prática de meditação, a gente controla o elemento principal, que é a mente. A mente e o corpo estão ligados, então por isso que se medita sentado, né? Então, não dá para dizer que são separados, não dá para dizer que é a mesma coisa, mas daí tu senta, que isso já coloca alinha as energias do corpo de um certo jeito para a pessoa poder praticar. E daí quando a pessoa vence certos automatismos, aí ela pode parar de pensar o mundo como substancial, seja uma substância espiritual, seja uma substância material. E quando ela tem essa liberdade, daí ela pode começar a entender o que o Buda ensinou. Então, normalmente o que vai acontecer é que as pessoas ou elas têm uma dúvida grande com relação ao que se manifesta como realidade para elas, né? Então elas entendem bem essa coisa de Matrix, né? Então, elas têm uma desconfiança com relação a essa experiência de cotidiano que elas têm, e daí elas se tornam um pouquinho mais abertas para a prática do Dharma, né? E se a pessoa, por outro lado, ela acredita, se ela tem uma reificação muito grande na materialidade, daí ela vai buscar soluções materiais, né? Ela vai tomar remédio, ela vai buscar cirurgia, ela vai buscar, né, que são coisas que são necessárias, mas que são coisas que não resolvem. O que vai resolver definitivamente a doença principal, né, que é a doença do não reconhecimento da natureza da realidade, é a pessoa começar a duvidar dessas certezas metafísicas, destruir toda a metafísica e daí começar a praticar para modificar os hábitos que aprisionam ela, né? Então essa é a visão espiritual, mas a visão espiritual não é espiritual, né? Porque a palavra espiritual está toda corrompida, assim como a palavra material, por várias ideologias, né? E várias classes de coisas. Então é melhor a gente nem usar. E de fato, se a gente vai falar do que o Buda ensinava, o Buda não falava em categorias material e espiritual. Ele falava em 5 skandhas, que é uma coisa que vem da cultura védica, que foi a cultura que ele foi... Que, por exemplo, tem a palavra forma ou aparência, ela não é o que por Aristóteles era forma, né? E não é uma coisa assim só de materialidade, né? Mesmo por Aristóteles não era materialidade e forma, né? Para Platão também não. Então a palavra forma, ela tem vários aspectos no entendimento grego, e para o budismo, forma ou aparência inclui som, quase como se fosse coisas que podem ser percebidas sensorialmente, né? O que inclui alucinação, por exemplo, né? Então a alucinação é uma forma também. Então, né, sensação, percepção, formação mental e consciência são 5
substâncias, né? Daí no Sutra do Coração, o Buda o Avalokiteshvara, na verdade, vai ensinar a gente a reconhecer a ausência de substância, ou seja, mais ou menos refutar essa doutrina que vem do entendimento védico, né? Refutar essas 5 substâncias, que são 5 skandhas, como sendo sólidas, como sendo verdadeiras, autoexistentes, né? Então, a gente não tinha material espiritual no budismo. Hoje em dia a gente tem que lidar com isso porque as pessoas têm esse vocabulário e essas expectativas, né? Mas, então, são 2 etapas. Primeiro, a gente refuta o materialismo, ou refuta, ou pelo menos atordoa o materialismo com o idealismo, dizendo assim, mas vem cá, essas afirmações materialistas suas todas aí, o idealismo nunca foi refutado. Por que você está aceitando essa versão das coisas? Porque eles conseguem fazer vários dispositivos e falar de galáxias e não sei o quê? Isso não quer dizer nada. Você está tudo dentro do sonho lá, está tudo na percepção do bispo Beckerley. Lá. Ele também tem uma explicação epistemológica para a aparente existência de fenômenos materiais, né? Ou assista o filme Matrix, né? Tá tudo dentro de uma simulação, né? Ou o cérebro numa cuba, né? Então tem várias refutações do materialismo, né? E por outro lado, não precisa também aceitar o idealismo. O idealismo só usa para atordoar o materialismo, depois abandona todas as visões metafísicas e vai refinar os hábitos, né? Eliminar os hábitos nocivos e fazer prática para reconhecer a natureza da realidade diretamente através da prática, né? E daí dá para usar o termo aristotélico, né? Vem a eudaimonia, vem o florescimento humano, né? Da pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma solidificação da realidade, seja como substância material, bom, daí tem todas os atributos da substância material começam a pesar sobre a pessoa. Então a pessoa pensa, bom, eu não tenho autonomia, porque os cientistas lá encontraram evidências de que nós temos uma ilusão de autonomia, na verdade nós não tomamos decisões. Aí claro, o experimento tem todas as suas limitações, está ligado a decisões de apertar um botão, ou decisões conscientes, né? E tempo, noções de tempo também. Então, como está examinando o cérebro, está examinando como o cérebro se porta em termos de decisões, né? Aí dizem, não tem, você acha que está tomando decisões, você não está tomando decisões. Bom, daí já virou uma máquina, não tem mais decisões, já vai tomar uns remédios, então, e daqui a pouco, né, é o nada, é niilismo completo, assim. Então, que diferença faz, né? A princípio a pessoa fala, que diferença faz se é uma boa pessoa ou uma má pessoa? Daí o materialismo se sofistica um pouco e dá uma opção ética hoje em dia. Então hoje em dia o materialismo não é como era na época do Buda. O materialismo era refutado na época do Buda, através da escola Charvaka, mas eles eram considerados nihilistas, porque eles não acreditavam em causa e efeito, propriamente em termos morais, ou seja, karma. Então eles não achavam que prejudicar os outros era ruim. Eles achavam que era indiferente, porque, né, todo mundo é um saco de carne mesmo, então não faz diferença nenhuma. Então isso era considerado bem problemático, assim. Mas hoje em dia, mesmo havendo certas opções que as pessoas não são esclarecidas a respeito dessas opções éticas do materialismo, elas não levam vidas boas, porque elas acreditam que elas são sacos de carne, né? Então só essa baixa autoestima delas com relação a elas próprias já não vai permitir nenhum tipo de felicidade. E essa é a crença prevalente na nossa cultura, que faz o quê? Com que funcione todo esse mecanismo capitalista, todo esse mecanismo, né, que produz toda essa exploração, que produz toda essa destruição da terra e assim por diante, né? Então, o materialismo está no cerne dos problemas. E daí a pessoa geralmente vem até mim e diz, eu não consigo abandonar o hábito do materialismo. Bom, efetivamente, o hábito do materialismo é um hábito muito forte. Eu mesmo, né, sou inculcado, né, minha cultura, o jeito das pessoas pensarem ao meu redor, volta e meia eu estou pensando assim, né. Mas aí é só lembrar, assim, né, eu sonho de noite, eu já tive outras experiências, eu sei como eu já fiquei meditando um tempo, daí eu já sei que a minha mente não está vinculada às minhas percepções sensoriais, assim. As percepções sensoriais são parte da minha experiência, assim. Aí tu vai dizer, tem percepções extrasensoriais. Não, é simplesmente o fato de eu estar aqui e conseguir imaginar um melão que eu vou comer algum dia no futuro, isso já é uma percepção extrasensorial, né? O melão não está aqui, eu tenho uma forma, né, platônica de um melão na minha cabeça, e daí eu planejo um dia comprar um melão e comer o melão, né?
Isso tudo tá, o futuro, os futuros e os passados estão todos dentro dessa categoria de mente. E bem como no presente também, né? Eu estou falando aqui para quem? Estou falando para pessoas projetadas, para uma mistura de ideias de pessoas com quem eu conversei. Tive vários diálogos desse tipo ao longo do tempo. Então eu falo de um jeito que já tá. Eu já não estou falando para uma pessoa específica, eu estou falando para uma pessoa ideal também, uma pessoa que então, o diálogo ocorre com uma projeção da minha mente, né? Se eu, por acaso eu apagar isso aqui e não botar no YouTube, eu estou falando com quem? Tô falando sozinho. Então, isso aqui só se torna uma conversa a partir do momento que eu editar, daí colocar no YouTube, botar para as outras pessoas verem. E tudo isso tem um aspecto que não é material. É um aspecto que envolve projeção futura, que envolve vários tipos de projeção com relação a outras mentes também, expectativas de outras mentes. E é assim que normalmente você faz produção intelectual, porque você não faz produção intelectual na mesa do bar conversando com a pessoa. Você usa talvez um pouquinho daquilo, né? Falando com a pessoa, mas depois, quando você vai escrever, você está sempre escrevendo ou falando para uma figura ideal, assim, né? Então, quem é essa pessoa? O grande outro, né? O grande outro é essa pessoa que é capaz de entender o que você está falando, né? Então, isso não é uma experiência material. Isso é uma experiência de outras mentes. Quando a gente já está falando em outras mentes, daí, né? Porque, por exemplo, o psicopata, ele vai dizer que não tem, tem outras mentes, mas elas não importam. Então ele vive num mundo que que é totalmente, em certo sentido, material. E é por isso que a nossa cultura tem uma tendência psicopata, por exemplo, na exploração do ambiente, assim por diante, porque ela desidealizou ou tirou toda a mente tornou tudo um wasteland, né? Como na poesia virou tudo um wasteland, uma terra de ninguém a ser explorado, assim. Então, daí que nós temos esse problema aí. Então, se a pessoa reconhece o problema, se ela quer se livrar dos hábitos, ela vai procurar o ensinamento do Buda, procurar entender o que é idealismo, depois refutar também o idealismo. E eu espero que, né, valha de alguma coisa dizer isso. Volta e meia eu explico e daí de novo a pessoa volta com a mesma coisa. Ah, mas o materialismo é tão forte. O materialismo é forte. É bom reconhecer que o materialismo é muito forte. É popular, né? É muito popular. É muito forte como hábito também. Mas ele não tem justificação. Ele é só mais uma ideia, mais uma ideologia. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana Dewa Malujin Wene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Chebene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tode Rumpuni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chime Kunye Pema Samba Osa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shin Sesinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupantenor Buyen Neko Pomulura Sane Lundu Dileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizu Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Chochi Drama Rizo Jindoni Peme Lunchi Druju Chi Pende Jungwane Jembo Dempa Yori Nepa Dan Demba Zimbe Jebon Kusen Jasen Tenjo Chi Du Sun Sanje Guru Rinpo Shengon Du Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kusa Tu Tapa Sa So Adev So Shin Jelap Tu So Shina Sangwe Baje Jwa Dan Zan Balon Jeru Pajen De Lo Ba Ma Hon Baja Guru Pema Se De Hon Ken Lo Jazon Re Lo Jazan Lisa Sun Jaba Pe Adru Jusho Sun Ngwa Da Mi Da Do Sun Gele Show